Eu esmaguei o coração dele com as próprias mãos dele, forçando-o a engolir as mentiras que ele me alimentara durante anos. Não precisei de veneno ou lâmina, bastou um espelho partido e a verdade nua, refletida nos olhos dele enquanto o mundo desabava. E naquela noite, sob as luzes de Lisboa, jurei que a vingança seria o meu hino, cantado em sussurros que ecoariam para sempre na alma dele. O sol de Lisboa filtrava-se pelas cortinas de renda da minha janela no chiado, pintando o quarto com tons dourados que pareciam prometer um futuro radiante. Era o dia do nosso noivado oficial, a grande noite no bairro alto onde toda a família se reuniria para celebrar o que eu acreditava ser o amor da minha vida. O ar cheirava a pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional, misturado com o perfume de jasmim que eu borrifei no meu vestido branco de chifon, escolhido meticulosamente para brilhar sob as luzes dos candeeiros de ferro forjado. Eu me sentia uma rainha, Inês, a mulher que conquistara o coração de Tomás, o arquiteto charmoso com olhos castanhos que pareciam devorar segredos. Mas segredos, eles devoram de volta. Eu estava no banheiro, ajustando o colar de pérolas que a minha avó me dera, herança de uma linhagem de mulheres portuguesas fortes, que enfrentavam o Atlântico com punhos cerrados, quando o telefone dele vibrou na comoda. Esquecera-o ali, distraído com um beijo apressado antes de sair para buscar o anel. Só um minuto, amor, dissera ele, com aquele sorriso que me derretia como manteiga no sol de verão. Eu ri para mim mesma, imaginando nervoso, escolhendo o buquê perfeito de rosas vermelhas do mercado da Ribeira. O ecrã iluminou-se com uma notificação. Uma mensagem de Catarina Coração Vermelho. Meu estômago revirou, mas atribuí à ansiedade pré-noivado. Deve ser a prima dele, pensei, estendendo a mão para devolver o telemóvel ao lugar. Mas o texto piscou, insistente: mal posso esperar para te ver esta noite, depois da festa dela. O nosso segredo continua. Mandar um beijo. O mundo parou. Meu coração, que batia em ritmo de fado melancólico, transformou-se num tambor de guerra. Eu cliquei, os dedos trêmulos traindo a compostura que eu cultivara como uma videira no Douro. As mensagens desdobraram-se como um rolo de pergaminho antigo, revelando não meses, mas anos de traição. Fotos dele com ela, Catarina, a colega de trabalho dele, com cabelos loiros ondulados e um riso que eu nunca ouvira ecoar na nossa casa. A Inês é tão previsível, escrevera ele uma vez, após uma das nossas discussões sobre o futuro. Tu és a minha chama verdadeira. E eu, burra, cegada pelo amor que via como um vinho envelhecido no Porto, engolira cada gole. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao rímel que borrava como tinta numa tela de Bosch. Como? Porquê? Nós éramos o casal perfeito, jantares à beira do Tejo, fins de semana em Sintra a passear pelos palácios de contos de fadas, promessas sussurradas sob o céu estrelado de Cascais. Eu não gritei. Não parti nada. Em vez disso, fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o ar salgado de Lisboa infiltrar-se nos meus pulmões como um bálsamo amargo. A vingança não seria impulsiva, seria uma sinfonia, composta nota a nota, com o tema da dor que ele me infligira. Eu vesti o meu vestido, maquiei o rosto com camadas de pó que escondiam as marcas da traição, e desci as escadas do prédio antigo no Chiado, onde as paredes ecoavam histórias de amantes perdidos. Tomás esperava-me no carro, um Fiat clássico que herdara do pai, com um sorriso que agora me parecia uma máscara de carnaval. Estás linda, Inês? Pronta para a nossa noite? Perguntou ele, inclinando-se para me beijar. Eu sorri de volta, os lábios curvados num arco que escondia o abismo. Mais do que nunca, meu amor. Enquanto ele dirigia pelas ruas empedradas, serpenteando entre elétricos amarelos e turistas com máquinas fotográficas, a minha mente tecia o primeiro fio da teia. Eu conhecia Tomás melhor do que ele próprio, o seu medo de falhar, a obsessão pela imagem perfeita, o peso da família conservadora que esperava um herdeiro. Ele era como o vinho do Porto, forte por fora, mas frágil se agitado. A festa era no Mirador da Senhora do Monte, com vistas panorâmicas sobre a cidade que se estendia como um tapete de azulejos vermelhos e dourados ao pôr do sol. Mesas cobertas de toalhas brancas, flores de laranjeira e bacalhau à brás fumegante. A família dele, os Oliveira, chegara de Aveiro, a mãe com o seu rosário de contas pretas, o pai com charuto apagado entre os dentes, primos ruidosos brindando com vinho verde. Os meus pais, simples professores de Lisboa, sorriam orgulhosos, alheios ao furacão que rugia no meu peito. Tomás ergueu o copo para o brinde inicial, os olhos brilhando sob as guirlandas de luzes. A Inês e eu. Somos prova de que o amor verdadeiro resiste a tudo. Risos e aplausos ecoaram, mas eu via as rachaduras, o suor na testa dele, o olhar fugidio para o telemóvel escondido no bolso. Quando ele se ajoelhou, tirando a caixinha de veludo com o anel de safira, escolhido em segredo, sem me consultar, o mundo pareceu suspender-se. Casa comigo, Inês. A multidão prendeu a respiração. Eu aceitei, claro. O beijo que se seguiu foi mecânico, os meus lábios frios contra os dele quentes de culpa.
Mas enquanto dançávamos ao som de um fado suave tocado por um guitarrista idoso, eu sussurrei no ouvido dele: há algo que preciso que saibas antes de sermos um para sempre. Ele franziu a testa, confuso. O quê, amor? Eu sorri, os dentes brancos reluzindo como lâminas. Catarina mandou-me uma mensagem hoje. Parabéns pelo nosso noivado, disse ela. E depois? Fotos vossas. Todas. O rosto dele empalideceu como o mármore de uma estátua em Belém. Inês, isso é o mal-entendido. Mas eu já me afastara, deixando-o ali, no meio da pista, com o eco das palmas morrendo como um suspiro. A noite prosseguiu, mas para mim, era o prelúdio. Eu circulava entre os convidados, rindo, bebendo porto tinto, ocultando olhares de pena que ele merecia. A mãe dele aproximou-se, tocando o meu braço. Estás bem, filha? Pareces distante. Eu abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda da sua loção. Só emocionada, de Maria. Tomás é tão perfeito. Perfeito na mentira. Quando a festa acabou, e voltámos para casa de táxi, ele em silêncio, eu fingindo sono, eu sabia que o veneno começara a circular. Na cama, ele tentou tocar-me, as mãos trêmulas. Perdão, Inês. Foi um erro. Ela não significa nada. Eu virei-me para ele, os olhos fixos nós dele como faróis num nevoeiro. Erros. Quantos, Tomás? 2 anos. 3. Eu contei as mensagens. Centenas. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo como um náufrago. Eu amo-te a ti. Juro. Amei de volta, uma vez. Agora, o amor transformara-se em algo afiado, uma navalha oculta no punho. Prova-me, disse eu, calmamente. Deixa-me ver o teu telemóvel. Agora. Ele hesitou, mas entregou-o, as mãos suadas. Eu deletei as mensagens, uma a uma, lendo em voz alta os pedaços mais sujos. Lembra-te da praia em Cascais, quando a Inês adormeceu. Cada palavra era uma chicotada. Ele chorava agora, um homem quebrado aos 32 anos, o arquiteto que projetava edifícios imponentes mas não conseguia sustentar a própria estrutura. Porquê, Tomás? Porquê eu não bastava? Perguntei, a voz baixa como o murmúrio do Tejo à noite. Ele balbuciou desculpas, pressão no trabalho, medo do compromisso, a excitação do proibido. Eu ouvi, absorvendo cada sílaba como combustível. Naquela noite, não dormimos. Ele implorou perdão até o amanhecer tingir o céu de rosa sobre o castelo de São Jorge. E eu perdoei, na superfície. Vamos esquecer, disse eu, beijando a testa dele. Mas no meu coração, o plano nascia, não o mataria fisicamente, destruiria o que ele mais valorizava. A reputação. A família. O legado. Os dias seguintes foram um bailado de normalidade falsa. Continuámos a planear a vida juntos, visitas à casa na Ericeira para fins de semana, discussões sobre filhos que teriam olhos como o mar da Nazaré. Mas eu mudara. Comecei a frequentar o ginásio no Parque das Nações, esculpindo o corpo como se esculpisse a minha armadura. Li livros sobre psicologia, o arte da sedução, de Green, tratados sobre manipulação emocional, devorando páginas à luz da secretária enquanto ele dormia. Lisboa, com as suas 7 colinas, tornara-se o meu labirinto. Eu caminhava pelas ruas do bairro Alto à noite, sentindo o pulsar da cidade como o sangue nas veias. Catarina trabalhava na firma dele, uma agência de arquitetura moderna em Alcântara, onde projetavam hotéis de luxo para o boom turístico. Eu investiguei-a discretamente, perfil no Instagram cheio de selfies em praias do Algarve, post sobre vinho do Alentejo, uma vida de aparências. Ela era solteira, ambiciosa, com um apartamento minimalista em Belém. Um dia, enviei-lhe uma mensagem anónima de um número pré-pago. Ele nunca te amará como ama a mim. Acaba enquanto podes. Ela bloqueou-me, mas a semente plantara-se. Com Tomás, era mais subtil. Comecei a questionar as suas decisões no trabalho, plantando dúvidas, aquele projeto no Porto. Achas que o teu chefe confia em ti, depois do atraso? Ele ria, no início, mas o riso soava oco. Jantares com amigos viraram interrogatórios velados. Conta-me mais sobre a Catarina. Ela é tão dedicada. Os amigos, desconfortáveis, mudavam de assunto. A família notava, a mãe ligava mais, preocupada com o ar cansado dele. Uma semana após o noivado, convidei Catarina para um café acidental, na pastelaria Versalhes, fingindo um encontro casual. Ouvi falar tanto de ti através do Tomás, disse eu, sorrindo por cima da chávena de galão. Ela corou, gaguejando. Ele é um chefe ótimo. Eu inclinei-me, voz baixa, ou algo mais. Não mintas, Catarina.
Eu sei. O pânico nos olhos dela era delicioso, como o primeiro gol de um maduro. Ela fugiu, prometendo não interferir mais. Mas a vingança verdadeira começava agora. Eu contactei um advogado discreto em Lisboa, especialista em divórcios amigáveis, irônico, pois o nosso ainda nem era oficial. Preparei documentos, transferi fundos para uma conta em meu nome, comprei um bilhete só de ida para o Brasil. Tomás, alheio, planeava a lua de mel nas Ilhas dos Açores. Vai ser perfeito, dizia ele, abraçando-me. Eu retribuía, sentindo o cheiro dele como um lembrete do veneno. O ponto de viragem veio numa noite chuvosa de outono, quando o céu de Lisboa despejava lágrimas que pareciam as minhas próprias, secas agora. Ele chegou tarde do trabalho, cheirando a vinho e a culpa. Reunião com clientes, explicou. Mas eu vira o carro dela estacionado perto. Esperei no sofá, vestida de negro como uma viúva prematura, uma garrafa de porto aberta na mesa. Bebe comigo, Tomás. Celebremos o nosso futuro. Ele sentou-se, aliviado pelo tom conciliador. Enchi os copos, e comecei a contar histórias, não as nossas, mas as dele com ela. Detalhes que eu imaginara, mas que soavam reais. Lembras-te da noite em que me disseste que estavas com gripe, mas estavas na cama dela no cais do Sodré? O colchão rangia como o chão de um barco no mar agitado. Ele negava, suando, mas eu prosseguia, pintando quadros vívidos, os lençóis amarrotados, o suor misturado ao sal do Tejo, os gemidos abafados contra a janela embaçada. Para, Inês. Isso nunca aconteceu, gritou ele, mas os olhos traíam, parte era verdade, parte era o meu talento para a dor. Quando ele tentou sair, segurei pelo braço, unhas cravando como garras de águia. Fica. Sento o que eu senti. Horas se passaram em confissões forçadas, ele admitiu tudo, pedindo misericórdia. Eu sou um idiota, Inês. Mas amo-te. Eu ri, um riso frio como o vento do norte. Amor. Isso é o que dizes a ela também. Deixei-o ali, encolhido no chão, soluçando como uma criança. Saí para a varanda, olhando as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas falsas. Na manhã seguinte, anunciei o cancelamento do noivado. Não por ti, Tomás, mas por mim. Preciso de espaço. A família ficou chocada, telefonemas furiosos, visitas inesperadas. A mãe dele chorou na minha porta. O que aconteceu, filha? Ele está destruído. Eu abracei-a, sussurrando, ele traiu-me, de Maria. Com a Catarina. O nome caiu como uma bomba, o escândalo espalhou-se como fogo em palha seca pelo círculo social deles. Tomás tentou reconquistar-me, flores diárias da florista do Rocio, cartas manuscritas prometendo terapia, até um retiro em Fátima para purificar a alma. Mas eu recusava, cada não um tijolo na muralha. Enquanto isso, contactei amigos comuns, deixando cair pistas, ouvi rumores sobre o Tomás e uma colega. O boca a boca em Lisboa é venenoso, em semanas, ele era o vilão da história, excluído de jantares, olhares de soslaio nos cafés. A parte mais cruel veio quando enviei a Catarina um pacote, fotos nossas antigas, rasgadas, com uma nota, ele escolheu-me. Mas agora, ninguém. Ela renunciou ao emprego, fugindo para o Porto, segundo os rumores. Tomás, isolado, afundou-se no trabalho, mas os erros multiplicavam-se, projetos atrasados, clientes perdidos. Ele emagreceu, os olhos fundos como poços no Alentejo seco. Eu, por outro lado, florescia. Comecei um blog anónimo sobre amor tóxico em Lisboa, crónicas que ecoavam a minha dor sem nomes, mas com detalhes que os íntimos reconheciam. Leitores comentavam, isto soa tão real força, irmã. O número de seguidores crescia, como era nas paredes do convento do Carmo. Um mês depois, ele apareceu à minha porta numa noite de temporal, encharcado como um cão abandonado. Inês, por favor. Eu não aguento mais. A família virou-me as costas, os amigos. Ninguém acredita em mim. Eu deixei-o entrar, servindo chá quente de camomila. Sentámo-nos à mesa da cozinha, onde outrora partilháramos sonhos. O que queres, Tomás? Perguntei, a voz suave como seda. Perdão. Uma segunda chance. Ele estendeu a mão, trêmula. Eu segurei-a, sentindo as veias pulsarem como rios subterrâneos. Talvez. Mas primeiro, conta-me tudo. Cada detalhe. Ele obedeceu, despejando a confissão final, o início com Catarina num congresso em Coimbra, as noites roubadas em motéis baratos de Oeiras, o remorso que o corroía mas não parava. Quando acabou, exausto, eu levantei-me. Agora sai. E não voltes. Ele saiu, quebrado. Mas a minha vingança não terminara.
No dia seguinte, publiquei o post final no blog: A traição não mata, transforma. E eu renasci das cinzas. Anexei uma foto nossa, desfocada, com legenda: Adeus ao que foi. O escândalo explodiu, jornais locais pegaram a história, anonimizada mas reconhecível. Tomás perdeu o emprego, mudando-se para a casa dos pais em Aveiro, um exilado na própria terra. Eu mudei-me para um apartamento pequeno em Alfama, com vistas para o castelo. Comecei a pintar, telas de mulheres fortes contra o mar revolto, inspiradas nas sardinhadas de verão. Namorei casualmente, homens que me faziam rir sem promessas. Mas à noite, sozinha, bebia um copo de porto e pensava nele, não com ódio, mas com uma satisfação fria, como o último acorde de um fado que termina em triunfo. Anos depois, ouvi que ele se casara com uma prima distante, longe dos olhares de Lisboa. Tinha um filho, chamava-se Tomás Júnior. Eu sorri ao saber, enviando um cartão anónimo: parabéns. Que o ciclo não se repita. A vingança, afinal, não era destruição total, era equilíbrio. Ele aprendera a dor, eu, a força. E Lisboa, eterna testemunha, continuava a pulsar, indiferente às nossas tragédias humanas. O eco da porta batendo atrás de Tomás naquela noite chuvosa ainda ressoava nos meus ouvidos quando me sentei à escrivaninha, o cursor pescando no ecrã como um olho acusador. O blog fora a minha catarse inicial, mas agora precisava de algo mais profundo, uma raiz que penetrasse o solo fértil da sua ruína. Lisboa dormia sob a chuva, as ruas lavadas brilhando como veias de prata, e eu planeava o próximo movimento com a precisão de um relojoeiro suíço no ateliê do baixo Chiado. Lembrei-me da avó, a de Rosa, que me contara histórias de vinganças antigas nas aldeias do Minho, mulheres que envenenavam poços não com arsênico, mas com rumores que secavam a reputação como o solo douro. A língua é a arma mais afiada, Inês, dissera ela, os olhos velados pela catarata mas afiados como navalhas. Eu seria a herdeira dessa tradição, modernizada para a era digital, onde os segredos voam mais rápido que os pombos de São Jorge. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens como um deus vingativo, banhando a cidade em luz que fazia os azulejos das fachadas reluzirem. Caminhei até à Bertrand, a livraria mais antiga do mundo, no Chiado, onde o cheiro de papel envelhecido misturava-se ao café forte. Comprei um caderno de couro, grosso como um tomo de Camões, e comecei a listar os pilares da vida dele: família, carreira, amigos. Cada um seria minado, não com explosivos, mas com infiltrações subtis, como água corroendo pedra. Primeiro, a família. Os Oliveira eram pilares da sociedade aveirense: o pai, engenheiro naval, construíra barcos que sulcavam o Atlântico; a mãe, professora de história, lecionava sobre os descobrimentos com paixão que inflamava salas de aula. Eles idolatravam Tomás, o filho único, o arquiteto que traria glória ao nome. Eu liguei para D. Maria numa manhã de sábado, a voz trêmula como se ainda doesse. Preciso falar consigo. Sobre o Tomás. Ela veio a Lisboa de comboio, o alfa pendular cortando o país como uma ferida fresca, e encontrou-me num café discreto perto da Sé. Sentámo-nos numa mesa ao canto, com vistas para o Tejo onde gaivotas gritavam como almas penadas. O que se passa, Inês? Ele está diferente desde o noivado. Eu hesitei, lágrimas falsas brotando, técnica apurada de atrizes de fado. Ele tem problemas com drogas, acho. Encontrei pós brancos no bolso dele, e ele fica ausente horas. Mentira pura, mas ancorada na verdade da traição. Os olhos dela arregalaram-se, o rosário tilintando nas mãos. Meu Deus, não pode ser. Tomás é um bom rapaz. Plantei mais sementes, visitas a clínicas duvidosas em Benfica, chamadas noturnas para números desconhecidos. Ela partiu chocada, prometendo conversar com ele. O rumor espalhou-se como fumaça de um incenso em procissão. O pai confrontou numa chamada que ouvi por acaso: Tomás esquecera o telemóvel ligado. És um desonra, rapaz. Drogas. Depois de tudo. Ele negou, furioso, mas a dúvida instalara-se como bolor numa parede úmida. Jantares familiares tornaram-se inquéritos. O irmão mais novo, que idolatrava-o, começou a evitá-lo. Tomás ligava-me, desesperado: o que disseste à minha mãe? Ela acha que sou viciado. Eu respondia calmamente: só a verdade que vi. Ajuda-te, Tomás. A carreira era o próximo alvo. A firma em Alcântara fervilhava de egos e prazos apertados, projetos para o Euro 2004 que ainda ecoavam em contratos milionários. Eu infiltrara-me ali meses antes, como estagiária voluntária, para te apoiar, amor, dissera. Conhecia os colegas, o chefe, Sr. Mendes, um lisboeta de bigode grisalho e vícios em brides, a secretária, Dona Lourdes, fofoqueira incansável. Comecei com bilhetes anónimos deixados na casa de banho. Cuidado com o Tomás, ouvi dizer que copia ideias de freelancers.
Depois, e-mails falsos de clientes insatisfeitos. O seu arquiteto principal atrasou o meu hotel em Sagres. Demita-o. Os erros dele multiplicaram-se sob pressão. Um blueprint para um condomínio em Cascais continha falhas estruturais, erro meu, subtilmente introduzido quando ajudei a rever. O Sr. Mendes chamou ao gabinete, voz trovejante como o mar na costa da Caparica. Estás distraído, Oliveira? Isto pode custar-nos tudo. Tomás, exausto, culpava o stress, mas os sussurros cresciam. Ele anda maluco desde o rompimento com a Inês. Os amigos eram o elo mais fraco, mas o mais divertido de quebrar. O grupo, Miguel, o banqueiro de Funcho, Rui, o artista de rua em Belém, e a Sofia, designer gráfica com tatuagens de sereias, reunia-se semanalmente no Tasca do Chico para bifanas e cerveja Sagres. Eu era a ex-namorada traída, e eles, solidários no início. Mas plantei discórdia, mensagens para Sofia, ouviu Tomás falar mal de ti pelas costas, disse que as tuas ideias são banais. Para Miguel, um áudio falso onde Tomás zombava da sua promoção. Rui recebeu fotos editadas dele com outra mulher. O grupo rachou como uma jarra de cerâmica moura. Uma noite, no Tasca, ouvi de uma mesa adjacente, o Tomás mudou. Trai a Inês e agora mente para todos nós. Ele chegou atrasado, o rosto marcado por noites insones, e encontrou cadeiras vazias. O que se passa? Perguntou. Sofia, fria, passa que confiamos em ti, e tu? Não acabou a frase, mas o silêncio era ensurdecedor. Tomás saiu cambaleando, ligando-me às 2 horas. Eles me odeiam, Inês. Por tua causa. Eu suspirei, fingindo sono, talvez devesses refletir no que fizeste. Enquanto isso, a minha vida renascia. Inscrevi-me num curso de fotografia na Escola de Belas Artes, capturando Lisboa em ângulos crus, o caos do mercado da Ribeira, o isolamento de um velho no elétrico 28, o brilho falso das luzes do cais do Sodré. Namorei um fotógrafo italiano, Marco, com sotaque que rolava como uvas no Douro, encontros casuais em esplanadas do bairro Alto, sem número promessas, só prazer momentâneo. Mas à noite, sozinha no meu apartamento alugado em Alfama, com o fado de Amália e quando das ruas, revivia os momentos, o tremor na voz dele, o cheiro de derrota. Um fim de semana, fugi para Sintra, onde a névoa envolve os palácios como véus de noivas traídas. Caminhei pelos jardins da Quinta da Regaleira, descendo ao Poço Iniciático, escadaria espiralada para o submundo, símbolo perfeito da minha descida e ascensão. Lá, sob o dossel de árvores centenárias, chorei pela primeira vez de verdade, não por ele, mas pela Inês que fora, ingênua e confiante. Levanta-te, sussurrei para mim mesma, tocando a pedra fria. A vingança é o teu renascimento. De volta a Lisboa, o clímax aproximava-se. Tomás enviou uma carta, manuscrita em papel timbrado da firma, já obsoleto, pois fora demitido. Inês, tu destruíste tudo o que eu era. Mas mereci. Se alguma vez me amaste, para. Eu rasguei-a, mas guardei um fragmento, destruí-me. Era o reconhecimento que buscava. Liguei para Catarina, agora no Porto, num número que descobri via LinkedIn. Ele sofreu o suficiente, perguntei. Silêncio, depois um soluço, acabou. Eu mudei de cidade por causa disto. Desliguei, satisfeita. Mas o destino, caprichoso como o tempo atlântico, interveio. Uma amiga comum, a Ana, convidou-me para um jantar de reconciliação, pelo bem de todos. Recusei, mas soube que Tomás planeava um gesto final, uma visita à minha avó em Setúbal, pedindo bênção para fechar o ciclo. A avó, com a sua sabedoria de 70 anos pescando sardinhas, viu através dele, diz à minha neta que o perdão é dela, não teu, respondeu ela, segundo o relato dele. Eu ri ao ouvir, bebendo gin tónico num bar em Cais do Sodré. O ciclo estava completo. Mas uma parte de mim, a que ainda sangrava, questionava, valer a pena. A resposta veio numa manhã de primavera, quando vi o meu reflexo no espelho, olhos claros, postura ereta, um sorriso genuíno. Sim. A dor forjara-me como o ferro numa forja do Ribatejo. O verão invadiu Lisboa com o calor sufocante do sul, transformando as ruas em fornalhas onde o asfalto derretia sob os pneus dos elétricos. Eu acordava com o canto dos grilos nas varandas de Alfama e o aroma de churrasco de sardinhas subindo dos becos, mas o meu apetite pela vingança não saciava. Tomás era agora um fantasma na cidade, avistado em cafés esquecidos de graça, magro e barbado, desenhando rabiscos em guardanapos em vez de blueprints grandiosos. Os rumores persistiam, ele anda louco, coitado, e eu, a arquiteta invisível dessa queda, observava de longe, como uma deusa pagã no Monte Agra. Decidi aprofundar a ferida familiar, o núcleo que o sustentava. Planeei uma visita a Aveiro, a Veneza de Portugal, com os seus canais serenos e moliceiros coloridos que contrastavam com a tempestade que eu traria.
Cheguei de comboio intercidades, o vagão balançando como um berço de memórias ruins, e fiquei num hotel modesto perto do Rossio. A família Oliveira morava numa casa senhorial no centro, com fachada de azulejos azuis e brancos retratando cenas de pesca, ironia, pois Tomás afogava-se agora. Marquei um almoço com D. Maria e o marido, D. António, fingindo preocupação filial. Quero ajudar, se puder, disse ao telefone, voz embargada. Eles aceitaram, aliviados. A porta abriu-se para um salão cheio de retratos ancestrais, olhos severos que pareciam julgar. A mesa estava posta com arroz de marisco fumegante, safio grelhado e vinho de colares, tradição imaculada. Inês, minha querida, senta-te, disse D. Maria, os olhos vermelhos de noites insones. Conversei sobre banalidades primeiro, o tempo em Lisboa, os meus estudos em fotografia. Depois, guiei a conversa para Tomás. Ele mudou tanto. Eu encontrei cartas de outros tempos. Mostrei-lhes fotos impressas, não as reais com Catarina, mas montagens subtis, ele com mulheres anónimas em bares, editadas para parecerem recentes. Não é quem pensam. D. António empurrou o prato, o rosto corado como o vinho. Mentirosos. O nosso filho. D. Maria chorou, o rosário escapando das mãos. Por que nos esconder isto? Plantei a dúvida final, talvez precise de ajuda profissional. Um terapeuta em Aveiro, para dependências emocionais. Eles assentiram, desesperados, marcando uma consulta para ele no dia seguinte. Tomás, forçado a ir, resistiu. Isto é ridículo. A Inês está a manipular-vos. Mas o pai, com voz de capitão de navio, calou-o, ou vais, ou sais de casa. Ele foi, saindo da sessão com olhos vazios, prescrito com calmantes que o deixavam sonolento como um urso hibernando. Enquanto isso, a firma, ex-firma, processava-o por conduta inadequada. Eu enviara e-mails anónimos ao Sr. Mendes com provas, áudios falsos onde Tomás confessava plágio de designs. O escândalo rebentou no Jornal de Notícias, arquiteto promissor acusado de fraude, impacto no setor turístico. Amigos de infância cortaram laços, Miguel bloqueou no WhatsApp, Rui apagou fotos antigas do Instagram. Tomás isolou-se num quarto alugado em Ilhavo, perto da ria, onde o cheiro a sal e algas misturava-se à sua depressão. Eu regressei a Lisboa revigorada, o sol batendo nos meus ombros enquanto corria no Parque Eduardo VII. Marco, o italiano, tornara-se presença constante, piqueniques no Monsanto com queijos da Serra da Estrela e olivas de Elvas, noites de tango improvisado no meu apartamento. Tu és fogo, Inês, murmurava ele, traçando linhas no meu corpo como se mapeasse constelações. Mas o fogo era duplo, o dele aquecia, o meu queimava Tomás à distância. Uma carta chegou então, selo de Aveiro, caligrafia trêmula. Inês, os meus pais acreditam que sou um monstro. Perdi tudo. Por favor, para. Eu sei que és tu. Eu reli, sentindo um aperto no peito, remorso. Não, justiça. Respondi com uma postal de Lisboa, imagem do Tejo ao amanhecer, mensagem, tu começaste o incêndio. Eu só atiço as chamas. Envia-a sem remetente, sabendo que o cortaria mais fundo. O outono trouxe ventos frios do oceano, agitando as folhas das castanheiras no Jardim da Estrela. Decidi confrontar Catarina pessoalmente, viajando ao Porto num autocarro da Rede Expressos, o Douro desfilando como um rio de sangue. Ela trabalhava agora numa galeria de arte na Ribeira, vendendo quadros de abstratos que pareciam gritos mudos. Encontrei-a atrás do balcão, mais magra, os olhos assombrados como os de uma santa mártir. Catarina, disse eu, aproximando-me. Ela congelou, o pincel caindo. Vai-te embora. Já chega. Mas eu insisti, voz baixa entre os turistas, ele destruiu-nos às duas. Mas tu podes ajudar a acabar. Mostrei-lhe o plano final, espalhar um rumor de gravidez falsa dele, para manchar o nome Oliveira para sempre. Ela recusou, horrorizada, não sou como tu. Rime, não. Tu dormiste com o noivo dela. Ela chorou, implorando perdão mútuo. Saí deixando a partida, mas com a semente plantada. Dias depois, ouvi que ela contara a uma amiga comum, e o boato chegou a Aveiro. Tomás ligou-me numa noite de temporal, voz rouca pelo álcool, gravidez. Inês, como podes inventar tal coisa? Os meus pais. Eles deserdaram-me. Chorei com ele ao telefone, lágrimas reais, pela tragédia que criara. Sofre como eu sofri, sussurrei. Ele desligou, e soube depois que tentara o suicídio, engolindo comprimidos no quarto de Ilhavo. O hospital salvou, mas a família, dividida, visitou em turnos frios. Eu viajei para os Açores então, fugindo para São Miguel, onde geysers jorravam como fúria contida e vacas pastavam em pastagens verdes.
Caminhei por trilhos vulcânicos, o ar puro limpando a alma. Marco juntou-se-me, e pela primeira vez, contei-lhe tudo, sob o céu estrelado de Furnas. Vingança como a alma, disse ele, abraçando-me. Concordei, mas acrescentei, a minha alma renasceu mais forte. De volta, o inverno instalou-se com geadas raras em Lisboa, transformando o Tejo num espelho partido. Tomás recuperava-se numa clínica em Coimbra, terapia intensiva paga pelos últimos tostões. Eu recebi uma visita inesperada, de António, sozinho, no meu café favorito. Ele quer te ver. Para fechar. Recusei, mas aceitei um ramo de flores, gesto de paz frágil. O ano virou com fogos de artifício sobre o rio, promessas de renovação. O meu blog explodiu em popularidade, editoras contactando-me para um livro, Traição e Triunfo, uma história lisboeta. Assinei, transformando dor em arte. Tomás, liberto da clínica, mudou-se para o Brasil, ironia, terra de exilados portugueses. Ouvi que trabalhava como desenhador freelance em Salvador, anónimo. Mas a ferida final veio numa carta dele, de Olinda, perdoa-me, Inês. Aprendi que o amor não trai. Eu queimei-a na lareira do meu novo apartamento em Príncipe Real, cinzas voando pela chaminé como fantasmas libertos. O ciclo quebrara, eu era livre. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com uma fúria de jacarandás roxos forrando as avenidas como tapetes de realeza de posta, e eu sentia-me assim, coroada pela minha própria resiliência, mas assombrada pelos fantasmas que invocara. O livro saíra, Sombras no Tejo, um best-seller modesto nas prateleiras da Fnac do Chiado, onde mulheres de meia-idade o compravam em segredo, trocando olhares cúmplices. Assinaturas de autógrafos tornaram-se rotina, obrigada por dar voz à dor, diziam elas, e eu sorria, sabendo que a dor era tanto minha como inventada. Tomás estava no Brasil há meses, mas os ecos chegavam via WhatsApp de contactos remotos. Ele casou-se com uma brasileira, coitado, parece infeliz, sussurrava Ana num jantar em Bairro Alto, copos de ginginha tilintando. Eu assentia, picando o polvo alagareiro com garfo afiado, sentindo o gosto salgado como lágrimas antigas. Marco propusera-me num fim de semana em Évora, ajoelhado entre ruínas romanas, anel de ouro simples como o Alentejo seco. Aceitei, mas com reserva, o humor agora era um vinho que provava devagar, temendo o azedo. A vingança, pensei eu, deveria ter terminado. Mas o subconsciente trai, como Tomás me traíra. Sonhos vinham, ele na cama com Catarina, risos e quando nas colinas de Alfama, eu, espectador impotente, gritando sem voz. Acordava suada, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Consultei uma terapeuta em Restelo, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que viam através de armaduras. A vingança foi o teu escudo, Inês. Mas agora, solta-o. Sessões semanais, caminhadas na praia de Carcavelos onde o Atlântico lambia feridas. Enquanto isso, a família Oliveira contactou-me. De Maria, voz fraca pelo telefone, o Tomás. Ele tem um filho agora. Quer que saibas. Uma pontada, não ciúme, mas curiosidade mórbida. Enviei um presente anónimo, um livro de contos portugueses para o bebê, com nota, que cresça honrado. Ela agradeceu por e-mail, pedindo paz. Eu respondi, a paz é um rio, flui quando paramos de agitar. O verão trouxe um festival de fado em Alfama, onde eu performei pela primeira vez, não cantando, mas recitando certos do livro ao som de viola. A multidão, sombras dançantes sob lanternas, aplaudiu, Marco no primeiro fila, olhos brilhantes. Mas entre o público, um rosto familiar, Catarina, mais velha, linhas de preocupação gravadas como rios no Douro. Abordou-me após, copo de vinho tremendo na mão. Eu li o teu livro. É sobre nós, não é? Confessei, parcial, sobre traição, em geral. Ela chorou, eu amava-o, mas errei. Agora, vive sozinha no Porto, sem ele. Abracei-a, sentindo o peso partilhado, inimigas unidas na ruína. Marco e eu casámos num registro civil discreto em Belém, com vistas para o mosteiro dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. Lua de mel nas berlengas, ilhas rochosas onde gaivotas reinavam e o mar era azul implacável. Lá, concebi o nosso filho, uma vida nova brotando das cinzas. Mas o passado sussurrava, Tomás enviara uma mensagem via Ana, parabéns pelo casamento. Mereces felicidade. Ignorei, mas guardei, um talismã de vitória amarga. O outono trouxe o nascimento, uma menina, batizada Mariana, com olhos como o céu de Lisboa ao entardecer. A maternidade suavizou arestas, noites de amamentação no quarto iluminado por luar filtrado pelas persianas, Marco dormindo ao lado, o mundo reduzido a respirações suaves. Mas a terapeuta avisara, o trauma regressa em ondas. E regressou, quando viu uma notícia online, ex-arquiteto português envolvido em escândalo no Brasil,
acusações de fraude contratual. Tomás, novamente, caindo por erros passados. Liguei para ele, número obtido via pesquisa, voz neutra, ouvi sobre o Brasil, história repetida. Silêncio, depois um suspiro, Inês. Ainda tu? Deixei tudo para trás. Neguei, o karma não mente. Desliguei, mas o coração acelerou, era eu, ainda, a tecelando as teias. Mariana crescia, engatinhando nos tapetes persas do apartamento, rindo para os peixes do aquário que Marco instalara. Eu voltava ao trabalho, colunas no Público sobre empoderamento feminino, palestras em universidades de Coimbra sobre amor tóxico na era digital. Mulheres aproximavam-se após, salvaste-me com as tuas palavras. Sentia-me redimida, mas o espelho mostrava cicatrizes, linhas finas ao redor dos olhos, testemunho de noites veladas. Um Natal, D. Maria visitou, trazendo doces de ovos de Aveiro e fotos do neto de Tomás. Ele arrepende-se, Inês. Pede perdão. Mostrei-lhe Mariana, dormindo no berço, o perdão é para ela aprender. Abraçámo-nos, lágrimas misturadas, ponte frágil sobre o abismo. O ano novo trouxe uma crise, Marco descobriu o blog antigo, certos não editados revelando a extensão da vingança. Como pudeste ser tão cruel? Perguntou, voz partida no quarto escuro. Confessei tudo, nu como o nascimento. Ele ouviu, depois abraçou-me, somos humanos, che amor. Mas não mais. Jurámos terapia de casal, caminhadas no Tejo onde o rio lavava segredos. Tomás, no Brasil, divorciou-se, rumor via família. Voltou a Portugal, vivendo em Faro, ensinando arquitetura a crianças em escolas públicas. Ouvi que ele escrevera um livro, Erros de um Traidor, é como eu, mas honesto. Comprei-o, lendo à noite enquanto Mariana dormia. Palavras cortavam, traí a mulher que amava por medo de mim próprio. Chorei, páginas molhadas, perdão brotava, devagar como azeite de uma ânfora. Encontrei-me com ele num café em Lisboa, neutro, no Rocio. Envelhecera, cabelos grisalhos, postura curvada como um muliceiro ancorado. Obrigado por me forçares a ver, disse ele, olhos baixos. Eu toquei a sua mão, obrigada por me ensinares a sobreviver. Partimos como estranhos, mas livres. A vida seguiu, Mariana a dar os primeiros passos no Chiado, Marco promovido na galeria, eu a escrever o segundo livro, sobre redenção. A vingança fora o inverno, agora, primavera plena. O tempo em Lisboa tem a textura de um fado, melancólico, cíclico, sempre voltando ao refrão da saudade. 2 anos após o encontro com Tomás no Rocio, a cidade mudara, novos cafés pop-up no cais do Sodré, elétricos substituindo os velhos rangentes, mas eu permanecia, ancorada como o Cristo Rei vigiando o Tejo. Mariana, agora com 3 anos, corria pelos corredores do nosso apartamento em Príncipe Real, os cachos castanhos balançando como uvas maduras, gritando, mamã, conta a história da sereia traidora. Versão infantilizada do meu passado, transformada em conto moral. Marco e eu navegávamos o casamento como um barco no Douro, às vezes calmo, às vezes turbulento com as correntezas da memória. As sessões de terapia continuavam, agora focadas em construir, não demolir. O perdão não é esquecimento, dizia a terapeuta, uma voz serena como o sino de Belém. É escolha diária. Eu escolhia, acordando ao lado dele, beijando a testa de Mariana, cozinhando bacalhau com natas para o jantar enquanto o sol se punha em tons de laranja e púrpura. Mas o passado tem garras. Uma manhã de verão, enquanto folheava o expresso no terraço, café forte e pão de mafra crocante, uma notícia saltou, Tomás Oliveira, ex-arquiteto, acusado de assédio em Faro. Detalhes, uma aluna jovem, alegações de avanços inapropriados na escola onde ensinava. O coração parou, karma, ou minha influência residual. Liguei para D. Maria, voz urgente, é verdade. Ela soluçou, ele nega, Inês. Mas a imprensa destrói-nos outra vez. Hesitei, depois dirigi-me a Faro, alugando um carro em Lisboa, A2 cortando o Alentejo plano como um mar de trigo dourado. Cheguei ao entardecer, o Algarve banhado em luz que fazia o mar de Lagos cintilar como safiras. Encontrei Tomás num bar de praia em Albufeira, curvado sobre uma cerveja Superboc, o rosto sulcado por sol e remorsos. Vim porque talvez eu possa ajudar, disse eu, sentando-me. Ele ergueu os olhos, surpreso, Inês. Por que agora? Contei-lhe sobre o livro, as palestras, Mariana. Ele sorriu fraco, fico contente. Eu errei de novo. Não assédio, mas flerte tolo. A solidão come, sabes. Admiti, eu sei. Mas para de repetir. Passámos a noite a falar, não de ódio, mas de cura. Ele confessou a depressão pós-Brasil,
o divórcio que o deixara vazio, o filho que via raramente. Eu partilhei a culpa residual, como o meu livro inspirara outras vinganças. Somos espelhos partidos, disse ele. Abracei ao partir, um adeus definitivo. De volta, o caso de Tomás arrastou-se nos tribunais de Faro, absolvido por falta de provas, mas marcado. Mudou-se para uma aldeia no interior do Algarve, ensinando online, anónimo. D. Maria enviou fotos do neto, um menino de 4 anos, olhos como os de Tomás, brincando na ria de Aveiro. Visita-nos, pediu. Fui, com Marco e Mariana, um piquenique na praia de Barra. Risos misturados, passado e presente entrelaçados como videiras. O meu segundo livro, Ondas de Perdão, saiu no outono, focado em redenção. Lançamento no Lisboa Factory, com fado ao vivo e vinho do Dão fluindo. Catarina apareceu, agora casada, o marido alto do Porto ao lado. Eu perdoei-me, disse ela, apertando a minha mão. Bebemos juntos, brindando à sobrevivência. Mariana entrou na escola, um jardim de infância em estrela com paredes pintadas de azul tejo. Eu voluntariei-me, lendo histórias de princesas guerreiras. Uma mãe, olhos inchados, aproximou-se. O teu livro salvou o meu casamento. Obrigada. Senti o ciclo inverter, dor em cura. Marco e eu renovamos votos numa capela em Óbidos, vila medieval com paredes de livro aberto. Mariana espalhou pétalas de rosas, rindo. Papá, a mamãe é a rainha. Ele piscou, e eu o rei tolo que a adora. Mas a vida testa. No inverno, soube que Tomás adoecera, cancro, estágio inicial, descoberto tarde. D. Maria implorou, vem vê-lo, Inês. Pelo fim. Hesitei, mas fui a Silves, onde ele vivia numa casa branca com jardim de laranjeiras. Encontrei na cama, fraco mas lúcido, o filho ao lado desenhando barcos. Não vim por pena, disse eu. Por fechadura. Ele pegou a minha mão, obrigado pela lição dura. Fiz-te mulher forte. Chorei, ele também, perdão pleno, como chuva lavando azulejos. Ele recuperou, milagre dos médicos de Faro. Voltou a ensinar, agora com honestidade, aulas sobre erros arquitetónicos da vida. Eu enviei o meu livro, dedicatória, para o traidor que se redimiu. Mariana cresceu, perguntas vindo, mamã, por que a sereia ficou sozinha? Respondi, ela aprendeu a nadar livre. Marco e eu planeámos um segundo filho, viagens à Madeira, vida plena. A vingança fora semente, agora, árvore frutífera. Lisboa, eterna, testemunhava. 10 anos passam em Lisboa como páginas de um livro viradas pelo vento atlântico, capítulos de alegrias efêmeras, perdas sussurradas, renascimentos teimosos. Mariana, agora com 13 anos, é uma adolescente feroz, cabelos longos como o Tejo em maré alta, olhos que questionam como os de uma poetisa de Coimbra. Ela sabe fragmentos da minha história, contados em doses homeopáticas. O teu ex era mau, mamã. Pergunto de volta, mau ou fraco? Ela ri, digitando no telemóvel, mundo dela digital onde traições são tweets efêmeros. Marco e eu somos pilares envelhecidos graciosamente, ele, diretor da galeria no MAD, com barba grisalha que o faz parecer um navegador de Vasco da Gama, eu, colunista no Diário de Notícias, autora de 3 livros, palestrante em festivais de mulheres em Tavira. O nosso segundo filho, o pequeno João, de 7 anos, corre pela casa com energia de tourada sanferminesa, construindo fortes de almofadas no salão forrado de livros. Tomás. Ele sobreviveu ao cancro, um guerreiro marcado por cicatrizes como as falésias da costa vicentina. Vive em Silves com uma companheira, uma ceramista local que molda argila como ele molda segundas chances. O filho deles, agora adolescente, visita Aveiro nas férias, unindo famílias fragmentadas. Ouvimos notícias dele via D. Maria, agora avó orgulhosa aos 80, que tricota cascóis para Mariana e João. Ele fala de ti com respeito, diz ela nas chamadas de Natal, voz trêmula mas quente como vinho mulato. Nunca nos reencontramos, mas o perdão é uma ponte invisível. O meu último livro, Ecos do Tejo, Ciclos de Amor e Dor, dedicou-lhe um capítulo anónimo, ao homem que me quebrou, e ao que me reconstruiu. Ele enviou uma carta, li. Obrigado por não me apagar. Guardei-a na caixa de memórias, ao lado do anel de noivado antigo, transformado em pingente para Mariana, símbolo de lições, não te perda. Catarina tornou-se amiga distante, vive no Porto com 2 filhos, gerindo uma boutique de vinhos. Encontrámo-nos num congresso em Coimbra, abraços ao quarto mas genuínos. Aprendemos caro, disse ela, brindando com um verde fresco. Rime, mas aprendemos. A vida testa ainda, Marco enfrentou uma crise na galeria, roubo de arte, escândalo nos jornais, e eu estive lá, como ele estivera para mim. Noites de discussões acesas como fogueiras de São João,
mas resolvidas em beijos sob as estrelas do terraço. Mariana, rebelde, apaixonou-se pelo primeiro namorado, um rapaz de olhos castanhos que me lembrou Tomás. Aconselhei, confia, mas verifica. Ela revirou os olhos, mamã, és tão dos anos 2000. Um verão, viajámos todos para os Açores, revivendo a minha lua de mel. Caminhadas em 7 cidades, lagoas azuis e verdes como olhos diamantes reconciliados. João coltava pedras vulcânicas, Mariana tirava selfies com drones, Marco e eu, mãos dadas, sussurrávamos planos para a reforma, uma casa em comporta, praias desertas e pôres do sol infinitos. De volta, um convite surpreendente, Tomás em Faro, uma exposição de arquitetura sustentável. Fui sozinha, Marco compreensivo. A galeria cheirava a sal e cedro, ele apresentava modelos de casas ecológicas, voz firme como outrora. Após, num copo de moscatel, orgulhoso de ti, Inês. Toquei o braço dele, e eu de ti. Sobrevivemos. Saí para a noite estrelada do Algarve, sentindo fechadura total. Agora, aos 45, escrevo esta história, não para vingar, mas para testemunhar. Lisboa pulsa ao fundo da janela, elétricos zumbindo, fado e quando, o Tejo fluindo implacável. A traição foi o catalisador, a vingança, o fogo purificador, o perdão, a brisa que acalma. Para ti, leitor, que sentes o choque da traição, lembra-te, o coração é resiliente como o sobreiro alentejano, corta-se, mas regenera. Eu, Inês, renasci das cinzas de uma noite no Chiado, e tu também podes. Que a tua grande noite seja de luz, não de sombras. O fim. Não há fins em Portugal, só novos começos, sob o céu eterno do Atlântico.